Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus seja com vocês. Estamos aqui mais uma vez para estudar a nossa revista Crescendo na Palavra. Hoje, nossa lição de número 2, em que vamos falar sobre a devocional, ou seja, nossa vida de devoção ao Senhor, de adoração, de celebração, de entrega ao Senhor, de culto ao nosso Deus. Amém? Nossa lição de número 2 vai abordar esse tema. É uma lição muito preciosa, assim como a primeira, escrita pela nossa querida missionária Tatiana Ribeiro, que tem servido a Igreja do Senhor lá em Guarapari, no Espírito Santo, e agora também com seus textos abençoando o povo de Deus no estudo da palavra do Senhor. Amém? E isso é uma bênção, que Deus continue abençoando o ministério e a vida de nossa missionária Tatiana. E, bom, nossa lição vai abordar a questão da nossa devoção a Deus em 3 âmbitos muito importantes. Nós vamos falar sobre a devoção no lar, sobre a devoção na comunidade, na reunião, nos templos, e sobre a devoção na vida cotidiana. São 3 tópicos muito importantes, 3 áreas da nossa vida que demandam nossa devoção ao Senhor. Nossa vida doméstica, nossa vida familiar, nossa vida comunitária junto ao povo de Deus, nossos cultos, nossas reuniões solenes, como a Santa Ceia e o batismo. Em cada ajuntamento do povo de Deus, nós devemos ofertar ao Senhor um culto que expresse nossa devoção ao Senhor e a nossa vida como uma forma de culto ao nosso Deus. Bom, vamos lá. Logo na introdução do nosso texto, nossa irmã missionária Tatiana elucida que é importante para nós que preparemos momentos devocionais de acordo com a palavra de Deus. E isso é algo que me chamou muito a atenção na elucidação textual. Preparar momentos devocionais. Irmãos, Deus é um Deus de planejamentos. Deus é um Deus de propósitos e de planejamentos. A igreja do Senhor também precisa se planejar para poder cultuar ao seu Deus. Então nós precisamos ter planejamento, organização. O Senhor, não por acaso, é chamado de o Senhor dos Exércitos, porque o exército preconiza desde sempre, em todas as culturas, respeito e honra à hierarquia e organização dos seus processos. Isso é algo que é muito levado a sério nos exércitos de todos os países. Eu fui militar durante um tempo, por serviço militar obrigatório, e entendo bem o que isso quer dizer, e talvez quem tenha vivido essa realidade também vai entender bem, mas mesmo você que não viveu a vida na caserna pode compreender o quão importante isso é, apenas por ter assistido filmes ou algum documentário, alguma coisa nesse tipo, dá para perceber bem o quanto a organização e o respeito às hierarquias, aqueles que estão acima de nós, é de fundamental importância. Assim também é para o nosso Deus, o Senhor dos Exércitos, o Deus que honra e que exige de nós respeito à hierarquia e organização e planejamento. Amém? E isso é algo maravilhoso, porque inclui também a devoção, o culto. Nós temos que ter organização e planejamento diário para a nossa leitura bíblica, para o nosso momento de oração. Nós temos que ter organização e planejamento dos nossos cultos. Organizar e planejar como será realizado o culto, cada momento. Preparar de antemão, porque Deus sempre preparou tudo antes de realizar, e o seu povo espelha o seu caráter, porque nós somos filhos dele e os filhos espelham o caráter do seu pai, não é verdade? Então o culto precisa sim de momentos de devocional, de acordo com a palavra de Deus, previamente preparados por aqueles que estão responsáveis por este momento de culto ao Senhor. Logo na introdução também teremos a definição do termo devocional, que obviamente se refere à admiração por alguém ou alguma coisa, uma admiração profunda, devoção no sentido de admiração profunda por alguém ou alguma coisa. Então, para nós cristãos, devocional é o período de tempo em que cada um de nós se dedica a honrar o nosso Deus, ao Deus verdadeiro a quem amamos. Então, neste período que dedicamos ao nosso Deus, nós dedicamos por meio de orações, orações de agradecimento, de petição, de confissão de pecado,
de compartilhamento da vida com o nosso Senhor. Também de cânticos, de louvor ao nosso Deus, de exaltação e adoração ao nosso Deus, a leitura da palavra do Senhor e, obviamente, quando em comunidade, a exposição dessa palavra a todos ou a discussão dessa palavra quando num estudo bíblico, numa classe de EBD. E por isso a vida devocional ocupa lugar tão importante na prática cristã, no dia a dia, no cotidiano de cada crente. Ela começa no lar. A vida devocional deve ser expressa no lar, onde são edificados e firmados os filhos de Deus a partir da sabedoria e do entendimento. Obviamente, sabedoria e entendimento segundo esta mesma palavra. E aí o texto continua, nos seus desdobramentos, mostrando que o lar deve ser um lugar de devoção. Os filhos aprendem a devoção com seus pais, ou a não ser devotos com seus pais, por causa do modelo cotidiano que ele enxerga. No seu dia a dia, ele vê se os seus pais oram, se leem a Bíblia, e se os demais membros da família também fazem o mesmo. Se há oração ao almoçar, ao jantar, ao tomar o café da manhã, se há um período de agradecimento a Deus, se essas pessoas se assentam para ler a palavra, para ler e estudar a sua revista de escola bíblica dominical. Se há na vida do adulto devoção e piedade prática, porque toda criança se espelha no adulto, para brincar. O que é a brincadeira da criança? É brincar de carrinho. Por quê? Porque o adulto dirige carro. É brincar de bonequinha. Por quê? Porque o adulto cuida de crianças. Então a brincadeira da criança é imitar o adulto. Ela imita a gente de acordo com o nosso cotidiano, de acordo com aquilo que a gente pratica todos os dias em frente a elas. Às vezes sem perceber que elas estão prestando atenção. A gente acha que não, mas elas estão o tempo inteiro nos observando e observando a nossa prática, nosso cotidiano. Amém? Ainda dentro da devoção no lar, há expressões de devoção muito comuns e antiquíssimas praticadas pelos crentes, como por exemplo o culto doméstico, em que a família se reúne para juntos cantarem ao Senhor alguns cânticos, alguém ler a palavra e discutirem aquela palavra em família, conversarem sobre aquela palavra em família, ainda que seja um período curto ou um pouco mais extenso, mas que seja um período em que a família esteja reunida para o culto ao Senhor. É muito comum ainda em algumas famílias, porém vem caindo em desuso vertiginosamente na vida de muitas famílias cristãs a prática do culto doméstico. É uma coisa triste, né? Porém é uma realidade. E, como eu disse, as crianças, os adolescentes, eles olham para os adultos, eles olham para mais experientes, eles se espelham em nós, e acabam então refletindo o nosso comportamento. É interessante que a missionária Tatiana traz aqui uma questão que eu gosto muito de frisar também, de tempos em tempos, que é sobre a geração de Josué. Às vezes nós incorremos no erro da geração de Josué. Qual foi o erro da geração de Josué? Muito focada na conquista da terra, da promessa do Senhor, tal. E aí o Senhor prometeu a terra, e de fato o Senhor prometeu a bênção, e de fato o Senhor prometeu, e eles foram lutar pela bênção que o Senhor havia lhes prometido, mas o Senhor nunca deu a eles um aval para se esquecerem de instruir os seus filhos, como o próprio Senhor exige em Deuteronômio 6, nos versículos 6 a 9. Então, essa geração de Josué, ao buscar a bênção do Senhor, desprezou o mandamento do Senhor de cuidar dos seus filhos. Muitos de nós, crentes, hoje estamos fazendo a mesma coisa. Em busca da bênção do Senhor, em busca das conquistas, em busca do crescimento, nós estamos relegando os nossos filhos a um segundo plano, conferindo a educação deles a terceiros, a outras pessoas, e não instruindo os nossos filhos. Sabe o que aconteceu com a geração de Josué? Você sabe, não sabe? Pois é. Juízes nos conta. Juízes capítulo 2, versículos 10 e 11 diz que aquela geração de Josué que conhecia o Senhor, porque a geração anterior não deixou de ensiná-los, morreu. Mas como eles, durante o seu tempo de vida, estavam extremamente focados apenas em ganhar, eles não ensinaram aos seus filhos o temor do Senhor, e então levantou-se uma nova geração que não conhecia o Senhor e que não temia o Senhor, e essa geração se apartou do nosso Deus, e isso trouxe graves consequências sobre a vida deles, que o livro de Juízes mostra em diversas ocasiões em que eles são feitos
escravos por outros povos, sofrem opressão e por aí afora, tudo por conta do não conhecimento do Senhor, porque os seus pais falharam nisso. Que não sejamos, nem eu nem você, nem nenhum de nós, irmãos, a geração de Josué repetida nesses dias. Em nome de Jesus, não desprezemos nossos filhos, não desprezemos nossos netos, não releguemos a sua educação cristã a outras pessoas. Vamos nós, por meio da nossa devoção, influenciar a nossa geração, a geração dos nossos filhos, para a glória do nome do Senhor. E olha que, então, que coisa interessante. A missionária Tatiana passa para o segundo tópico, mostrando também a importância da devoção no culto, em que a igreja se reúne para adorar o nosso Deus. Ora, o que é o culto? Eu gosto sempre de dizer que o culto é uma reunião de família, em que os irmãos se encontram para prestar uma grande festa de adoração. Isso é um culto, né? Nós nos reunimos para ofertar ao Senhor nossa honra, nossa adoração, para agradecê-lo por tudo que ele fez por nós e fazemos uma festa em homenagem. Todo culto é uma festa. Eu nem gosto muito de festas esporádicas, porque às vezes a gente passa a entender que só naqueles momentos nós temos festas, né? Não, todo culto é uma grande festa, todo culto é um momento de ofertar o máximo, o melhor de nós para o nosso Senhor. E nossa missionária Tatiana aborda isso de maneira muito competente no segundo tópico da nossa lição, mostrando a devocional no culto. A devocional no culto, ela deve ser elaborada, planejada por quem vai ministrar o culto ao Senhor, pensando em cada momento. Como a gente faz uma festa para alguém, sabe quando você faz uma festa para um filho, para um esposo, para uma esposa, para um irmão, para um pai, para uma mãe, e aí você planeja tudo, elabora tudo para que aquela pessoa seja impactada pela sua festa? O culto também é uma festa e nós precisamos elaborar e planejar tudo, não para que Deus seja impactado, porque nós não podemos surpreender um ser que é onisciente, que sabe todas as coisas, mas para que Deus seja honrado à altura da sua dignidade, à altura da sua glória. Então o culto deve ser digno do nome do nosso Deus e sempre ter o melhor da comunidade, o melhor de nós, cantando com força, com alegria. Não é arrastando a música, não é aquela coisa assim, eu estou aqui porque eu tenho que estar. Não, é uma grande festa. É uma grande festa e devemos estar ali por um coração grato, cheio de alegria, que transborda de emoção por causa da compreensão que nós temos do grande amor de Deus para conosco. Isso é um grande culto. E a gente elabora até o momento do ofertório, que é algo de sublime importância espiritual. Gente, as pessoas não entendem o quanto o dinheiro é algo altamente espiritual. Tão espiritual que Jesus disse que há um espírito por trás do dinheiro chamado Mamon. Ou seja, ou você o domina ou ele domina você. Consagrar nossas finanças ao Senhor é subordinar Mamon ao poder do Deus Todo-Poderoso e mostrar nossa dependência do Senhor e não de Mamon. Nossa dependência do Deus que provê todas as coisas e não de Mamon, que quer nos influenciar pelas riquezas deste mundo. Então é algo muito importante e deve ser muito bem planejado por aqueles que organizam culto. Uma palavra antes do momento de oferta que elucide a importância desse momento para que o povo oferte com alegria e demonstre sua dependência do Deus Todo-Poderoso e não uma escravidão a Mamon, em nome de Jesus. E por fim, nossa missionária termina dizendo que todas as vezes que nós propusemos fazer algo para o Senhor, o inferno se levanta contra nós, né? No mínimo ele vai querer atrapalhar. Então o culto ele deve iniciar-se sempre com oração, pedindo ao Senhor que repreenda todo mal e que todo espírito de distração seja tirado de nosso meio, mas não se esqueça, nunca jamais se esqueça, o culto é uma batalha espiritual também, porque você está ali para honrar o Senhor e o diabo vai querer te distrair desse propósito. Então esteja atento, esteja atenta e não permita que nada tire o seu foco do Deus Todo-Poderoso e de honrá-lo e glorificá-lo naqueles momentos dedicados a Ele. Terminando esse tópico, a missionária Tatiana também nos lembra que Jesus é o centro de todo culto, né? E não o ser humano. Então o culto ele nunca deve ser pensado para agradar alguém. Vamos fazer um culto aqui que agrade os jovens, vamos fazer um culto aqui que agrade as irmãs, que agrade os irmãos. Não, vamos fazer um culto que agrade ao Senhor, que a
atenda e que supra as necessidades espirituais dos homens, das mulheres, dos jovens, mas que agrade ao Senhor. A nós, o culto, apenas atenderá e suprirá nossas necessidades espirituais, nos cânticos entoados, que nós devemos meditar neles, na pregação feita, que é para nos direcionar para a glória de Deus, em tudo isso, mas sempre para agradar ao Senhor. O culto não deve ser feito visando a minha alegria, a minha satisfação, mas a glória do nome do Senhor. E no terceiro tópico da nossa lição, devocional em todo tempo, a missionária Tatiana também traz uma questão maravilhosa, citando 1 Tessalonicenses 5, 16 a 23, mostrando quão importante é que toda a nossa vida seja uma vida de devoção ao Senhor. Aqui também cabe primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. De fato, nossa vida inteira deve ser um culto ao Senhor. Por quê, gente? Porque hoje nós somos o templo. O Senhor mora em nós. Em Atos 2, foram vistas sobre a cabeça de cada um daqueles irmãos labaredas de fogo. O que essas labaredas de fogo representavam? Representavam a inauguração do novo altar. Assim como quando lá no tabernáculo, quando o Senhor inaugurou o tabernáculo, o Senhor enviou fogo do céu e acendeu o altar no tabernáculo, e aí o Senhor ordena aos levitas que o fogo devia arder continuamente sobre o altar, mas não poderia se apagar. Assim o Senhor repete isso em Atos 2, porque agora o altar não é mais um móvel de bronze, mas são pessoas revestidas pelo sangue de Jesus e pelo poder do Espírito Santo, em que o fogo de Deus arde. E assim como na antiga aliança o fogo foi aceso em nosso coração, e cumpre a nós agora não deixar que ele se apague. Como nós fazemos isso? Vida devocional diária. Leia sua Bíblia diariamente, pesquise, estude a palavra de Deus, louve a Deus diariamente, devote-se ao Senhor, e tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Sabe por quê? Nós somos simultaneamente uma série de coisas. Nós somos o altar, como em Atos 2 foi inaugurado. Nós somos o sacrifício, como em Romanos 12 Paulo nos diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, nós somos o altar, o sacrifício, e nós somos os sacerdotes, porque somos nós quem apresentamos os nossos corpos. Então, você e eu somos sacerdote de Deus, como Pedro fala em 1 Pedro 2,19. Você e eu somos sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como Paulo fala em Romanos 12,1. E você e eu somos o novo altar, onde o fogo de Deus arde diariamente. Então, nós somos o lugar do culto. O culto não é num lugar, o culto é em nós. Nós somos o lugar do culto, que se reúne em um lugar com vários outros altares para juntos honrarmos o Senhor. Logo, nossa vida inteira deve ser um culto ao Senhor. Todas as áreas da nossa vida, seu trabalho no dia a dia, onde quer que você trabalhe. Você não tem um trabalho secular, entenda isso, seu trabalho não é secular. Mas pastor, como não? Eu sou mecânico, eu sou pedreiro, eu sou eletricista, eu sou enfermeiro, enfermeira, psicólogo, psicóloga, médico, médica. Como que o meu trabalho não é secular? Não é, meu querido, minha querida. Para um cristão, nada é secular, tudo é sagrado, tudo é sagrado. Porque todo trabalho, ele é feito para promover o bem de outrem. Um mecânico está promovendo o bem do dono daquele veículo. Um pedreiro está promovendo o bem do dono daquela obra. Um médico está promovendo o bem do seu paciente, assim como um psicólogo, um enfermeiro e qualquer outro profissional. Uma manicure está promovendo o bem da sua cliente. Cada um de nós, ao exercer o nosso trabalho, estamos promovendo o bem de alguém. E é exatamente a essência do serviço cristão, promover o bem do próximo. E como eu e você somos um altar em que Deus está sendo adorado em todo o tempo, todo o nosso trabalho é um serviço ao Senhor, como Paulo fala em 1 Coríntios 10, 31, e em diversos outros textos, em 1 Tessalonicenses 5, 16 a 23, e em diversos outros textos da Escritura. Logo, nossa vida inteira é um culto a Deus. E aí vem uma frase que eu gosto muito de dizer, que só tem culto na vida lá no domingo à noite, se houver vida de culto no dia a dia. Só há culto na vida se houver vida de culto. Só há culto no domingo, só há altar e adoração no domingo
se durante a semana a nossa vida cultuou o Senhor e honrou o Senhor. Amém? Enfim, essas são as áreas em que devemos honrar o nosso Deus, logo, todas as áreas. No nosso lar, como família, na nossa igreja, como comunidade, como povo santo e no nosso dia a dia, como filhos de Deus, como altares do Senhor, como templo e moradia do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e abençoe a sua casa, em nome de Jesus.